Fala, nação rubro-negra! Flalusquinho chegando na área e trazendo mais um vídeo com muitas informações, notícias e principalmente as análises sobre o jogo Atlético Mineiro e Flamengo que vai acontecer nesta terça-feira, daqui a pouco, lá na Arena MRV. O Mengão que já está completamente concentrado e focado para essa partida, com chances até de ser campeão brasileiro de 2025. Para isso, o Flamengo precisa vencer o Galo e, logicamente, torcer por um tropeço do time do Palmeiras, que não terá 11 jogadores, meus amigos, incluindo os titulares do jogo contra o Grêmio, que vai acontecer também nesta terça-feira, no mesmo horário do jogo do Mengão. Vamos aqui acompanhar o debate, ali da galera do Seleção Esporte TV, falando sobre esse confronto e, logicamente, analisando aí essa reta final do Campeonato Brasileiro, com grandes possibilidades do Mengão se sagrar campeão. Aproveita, já se inscreve no canal se não for inscrito, ativa a notificação no sino e deixa o like. Agora, simbora pro vídeo. Mais chance que o adversário. Então, de fato, o time caiu muito. Precisa melhorar. É só endossando o que o Pedro está falando assim. Eu concordo contigo, cara, sobre isso aí. Endosso. Vou falar uma outra coisa importante também, o mental. Porque agora esses caras só estão pensando no sábado também. E isso aí gasta energia, cara. Isso gasta energia. Caramba, tem que jogar esse jogo agora. Eu colocaria todo mundo para jogar. Sabe? Enquanto matemática, os caras não foram campeões, eu tenho chance matemática de ser campeão, eu vou até o final. É final de temporada, meu. É final de temporada. Eu prefiro, então, perder o jogo. Tudo bem, eu fiz o meu melhor, botei o melhor que eu tive. Agora, o Abel, é o que você falou, eu concordo. Não tem erro. São decisões, o Abel está tomando a decisão que ele julga ser a decisão certa juntamente com o staff. E eu acho também, por outro lado, importante também. Você está dando uma folga para esses atletas, uma folga física, né? Mas mais do que isso, uma folga mental também. Os caras só estão pensando no jogo de sábado, só pensando no jogo de sábado. De fato, não tem jeito, eu concordo quando você fala desse aspecto físico. É que eu, sabe, assim, chegando no final de uma temporada... Vai querer jogar tudo. Cara, o jogador quer, isso ainda aí... mais esses jogos assim, pô, jogar contra o Grêmio. O Grêmio, poxa, é um time importantíssimo no cenário de futebol mundial, fora de casa. Imagina, ganhar esse jogo, depois viaja, pô, tem um avião próprio e tal, assim, sabe, ninguém vai ser campeão. Se o Flamengo vencer e o Palmeiras vencer, continua do mesmo jeito, ninguém vai ser campeão, vão viajar lá para Lima e vão ver quem vai ser o campeão. Então, assim, mas são decisões e eu concordo contigo, cara. Decisão que ele toma, não tem decisão errada, são decisões. Falando agora do líder do campeonato, o Felipe relacionou os seguintes jogadores para o jogo de hoje. Léo Ortiz está fora, não vem jogando há um tempo, então quando você olha a lista de relacionados, fica meio óbvio como é que ele vai montar pelo menos a dupla de zaga. Mas ele está levando o Alexandro, o Ayrton Lucas, o Bruno Henrique, o Carrascal, o Danilo, o Arrasca, o De La Cruz, o Diogo Alves, o Emerson Royal, o Pulgar, o Cebolinha, o Everton Araújo, que jogou bem sábado, hein? O Varela, o Jorginho, o Juninho, o Luiz Araújo, o Léo Pereira, vai jogar o Léo Pereira, o Matheus Cunha, o Michael, o Plata, o Rossi, o Samuel Lino, o Saul e o Wallace Ian. Eu acho que ele vai montar time titular hoje. Vamos hoje. Eu montaria no lugar dele time titular. Pode ser campeão hoje, cara. Jorginho, ele não começa com o Jorginho, mas nem a pau. Nem a pau. Jorginho, certeza que ele não entra. Porque, assim, é o cara mais importante para o controle do jogo. O Arrascaeta é o cara mais decisivo. O Jorginho é o cara mais importante. Um cara que vem de lesões. Você vai botar ele no sintético. O que eu acho ao contrário do Palmeiras... Peraí, também, estamos tratando sintético. Tem jogo pra caramba em sintético. Mas o que interessa é esse ano, hein? E assim, o diagnóstico geral é que o sintético machuca mais do que a grama natural. Isso é um diagnóstico de todos os departamentos médicos. Mas aí, Serginho, eu tinha esse pensamento também. Até, volto a repetir, a entrevista do Felipe Luiz no início da temporada, quando ele fala, olha, ao invés de jogar num campo esburacado... Sim, mas essa é uma outra discussão. Não, exatamente. Né? Um campo esburacado e um campo sintético, né? Então é melhor você brigar pelo campo bom. Eu falo com você, a probabilidade que o atleta tem de se machucar num campo esburacado, ela é tão ou maior do que você jogar no campo sintético. E nunca é demais lembrar que o Palmeiras é o time de menos lesões. Exatamente. Já há alguns anos no futebol brasileiro. Treina e joga no sintético. Eu mudei. Como confesso que mudei. Eu tenho humildade para falar para vocês que eu mudei. Eu falei assim, eu joguei muito tempo no sintético. Eu falei, eu paguei por isso e tal. Mas, cara...
Campo esburacado é horrível. É o tornozelo que você pode torcer. O jogo em si fica feio, mas você pode torcer o tornozelo, você pode torcer o joelho, você pode cair. São várias probabilidades que você tem para machucar. Eu gostaria que a gente tivesse gramados naturais, bons em todos os jogos. Mas melhorou, né? Mas melhorou. já que não tem. Ó, Maracanã. Não, mas tem. Ó, não tem. Morumbi, ótimo. Morumbi sempre foi. Vila Belmiro, excelente. Sim. Perfeito. Arena do Grêmio tá excelente. Sim. Diagnóstico. Beira-Rio melhorou. Beira-Rio sempre foi ótimo. Beira-Rio sempre foi muito Fonte bom. Nova é ruim, né? Castelão é ruim. Corinthians muito bom. Não, Castelão melhorou, tá? Esses quatro mas são não bons. Corinthians bom. Não, o Mirassol não parece que tá acabou. bom. Mirassol excelente, o Barradão tá bom. Sim. Assim, a maioria é bom. A maioria. Dois, tá? Dois que a gente... O Alfredo Jaconi, excelente. Não, são vários que O melhoraram. Maracanã está bom agora, mas... Não, mas a gente tá falando da realidade hoje, né? Mas assim, como é, inclusive, autorizado pela FIFA, né? A FIFA faz uma inspeção, e o Brasil não decidiu, como o Brasil não tem uma liga, não tem assim, decisão tomada como na Holanda, por exemplo. A Holanda, a liga se reuniu e falou, não queremos mais. Então, a partir de agora, serão gramados naturais. O Brasil não tem, e seria uma guerra, assim, brutal, porque isso envolve relação comercial dos clubes com seus estádios, do Palmeiras, do Botafogo, do Furacão. Imagina, né? você coloca 2, 3, 4 milhões ali de investimento para colocar um gramado sintético, e aí de uma hora para outra, chegar lá, dar uma canetada e falar, não, a partir de agora não pode mais gramado sintético. Imagina Exato. a loucura que não seria. Então, assim, o gramado sintético é uma realidade. O que ele, de forma inequívoca, ele traz de problema para a saúde do jogador? O atrito é maior, ele é menos fofo do que a grama natural. Então, por exemplo, quem tem artrose, caso do Luizito Soares, você usar um piso mais duro vai te ferrar a vida, então ele não jogava, tem um problema crônico. E ele tem um risco maior de torção pela característica do gramado, não pelo buraco. Prende mais. Ele prende mais, são as características. De resto, eu sempre trago esse dado, o Palmeiras é o time com menos lesão no futebol brasileiro. E joga e treina em sintético. Eu acho que as decisões do Felipe sobre o jogo de hoje serão muito mais preocupadas com o jogo de sábado do que com o gramado de hoje, na minha opinião. Então, assim, se ele poupar o Jorginho, é porque ele... Pô, esse cara não posso de jeito nenhum que ele se machuque pro jogo de sábado. Não, é o pacote, não é só o gramado. E assim, gente, quem tem uma gordura todo. e quem tem uma gordura no campeonato é o Flamengo. Então, assim... Mas eu não queimaria essa gordura se eu fosse Não, mas, eu jogaria com o meu melhor hoje, Então, mas cara. é que assim, dá pra... Foi o que eu falei na abertura. Dá pra ele ir pra Belo Horizonte com o time que, em tese, a gente está vendo como 5 talvez o time que vai entrar em campo, e ainda assim ele ser melhor do que o Atlético. E sem arriscar. Eu acho que o Flamengo hoje ele é muito favorito contra o Galo. Muito favorito. Muito favorito. Muito favorito. Eu acho que as mudanças fazem por diversos motivos. Um pouco mais. Por diversos motivos. Pelo Galo. Exatamente. Pelo Galo porque por si só o Flamengo já é melhor, os atletas, e vive um momento muito melhor. E por outro lado, o Galo, assim, vive um... Eu acho que ele está bem equilibrado. Eu também. Eu acho que está bem equilibrado pelas circunstâncias. Se a gente estivesse falando pelo de time titular com ter time um jogo titular, importante da Libertadores e pelo Atlético que está mordido. E digo mais, dar um equilíbrio. Aqueles torcedores que vão no estádio são os torcedores raiz, né? Assim, é horrível o estádio vazio, porque você escuta tudo. Não, tudo, se eu fosse atleticano, eu iria hoje para xingar o time. Mas é isso, você escuta tudo. O fator casa hoje, muito provavelmente, não vai jogar a favor do Atlético. Atlético. Não vai jogar. Perfeito. Não vai jogar a favor do Atlético. Vocês acham contra o Flamengo? Sim. Eu não acho, não. Eu não acho, não. Mas, o que eu Serginho, acho é que vai ter menos gente, tá? Então, mas assim, vai ter menos muito gente. menos Mas tiraram gente. o título do Flamengo. Como tem pouca pessoa, aí dá aquele eco, você escuta tudo que o cara fala aqui, você E escuta. outra coisa, tiraram o título do Flamengo, esse motivo da rivalidade, beleza, que poderia ser um motivo que levaria os mais ensandecidos para o estádio, pode deixar o Cruzeiro vivo. Não, o Cruzeiro tá Como fora. não, Serginho? O Cruzeiro tá fora. Sério. Porque assim, pro Cruzeiro passar, o Flamengo não pode ganhar do Ceará, por exemplo. Exato. No próximo jogo. Exato. Não, eu acho que o Flamengo vai ser campeão brasileiro. Então, sim, mas o atleticano e o cruzeirense também sabem Mas disso. o torcedor não pensa dessa maneira, não. E assim, deixar o Cruzeiro vivo. O Palmeiras sim, tá, mas o Cruzeiro não, O cara, tá torcedor, longe eu demais. acho que até pra desculpa, sabe o que o torcedor vai falar? O torcedor vai falar assim, não, prefiro perder em casa do que dar o título pro Cruzeiro. Isso, no boteco Assim, eu falo isso também. então, Claro, eu tô dizendo. Mas não só no dizendo. Mas, gente, mais do que Cruzeiro e mais do que rivalidade com o Flamengo, o Atlético hoje
está a 4 pontos do São Paulo com um jogo a menos. E o São Paulo é o 8º colocado. Aquela 8ª posição que eu falei que é muito importante para o Grêmio. Que o Cruzeiro pode dar pro Galo, inclusive. Pode ser a única tábua de salvação para não ter que jogar mais uma vez uma Sul-Americana no ano que vem. Então, assim, a vitória hoje, mais do que a rivalidade. Diretor, por favor, mais do que a rivalidade com o Flamengo, mais do que ajudar o Cruzeiro, é fundamental para o próprio Atlético. Perfeito. É isso que move o Galo hoje. Tentar terminar na 8ª posição e aí torcer para o Cruzeiro ou o Fluminense, se ele ficar entre os 7, ganhar a Copa do Brasil para ele jogar a pré-Libertadores. É muito prêmio de consolação. Dito isso, Flamengo, para mim, favorito. Muito favorito. De longe. De longe. Não, e tem um histórico também. O Flamengo tem 3 jogos lá na Arena do Galo, 3 vitórias. Não é isso, diretor? A história adora ser desafiada. 3 jogos lá, tudo bem que uma dessas vitórias depois foi derrota em pênaltis, né, na Copa do Brasil. Mas são 3 jogos lá, 3 vitórias. Eu acho que as alterações do time do Flamengo equilibram um pouco mais as coisas. Mas se a gente for olhar em termos de momento, em termos de leveza com que vai entrar em campo, aí não tem nem comparação. O Flamengo, de fato, entra muito mais leve, né? E entra numa fase muito melhor. Por exemplo, embora não viesse jogando bem, mas assim, a atuação contra o Bragantino, coletivamente, faz com que o Flamengo chegue muito mais leve. Mas a todos que nos acompanham, tudo isso aqui são coisas nossas, achamos muito nossas, porque dentro de campo tudo pode acontecer. Foi o imponderável, né? Que eu falei lá no início. Exatamente, já falando tudo pode acontecer, porque aí, mas falou, não, a gente está falando uma coisa que, óbvio, que a gente pensa que pode acontecer, mas dentro de campo, né, assim, dentro de campo não tem como, tudo pode acontecer. O Botafogo, ele começou com 1 minuto de jogo, teve um jogador expulso na final da Libertadores contra o Atlético Mineiro e foi muito melhor em campo, foi campeão. Então tudo pode acontecer, sem dúvida nenhuma. E assim, do lado do Galo, a montanha russa que é a temporada do Atlético, né? Na verdade, se a gente for pegar desde o final da temporada passada, 2 grandes oportunidades de 2 grandes títulos contra Flamengo e contra Botafogo, que foram por água abaixo. Aí uma temporada que vem absolutamente melancólica, problemas, jogadores tentando rescisão de contrato durante a temporada, enfim. E aí, do nada, se aparece pro Atlético do nada não, né? Obviamente com méritos que o Atlético chega à decisão da Sul-Americana, mas não era esperado. Mas aparece o Lanús. E aí se mostra, nossa, de consertar uma temporada que era muito melancólica, com um título inédito, o título de uma grande competição, uma vaga na próxima Libertadores de maneira direta e mais uma final para disputar no ano que vem de uma Recopa Sul-Americana. E o Atlético, mais uma vez, perde uma baita de uma oportunidade. E aí se agarra nisso, a ter que torcer pro Fluminense ou pro Cruzeiro, o arquirrival, para conseguir uma vaga, para sonhar com uma vaga na Libertadores. E esses 5 mil torcedores que compraram ingresso até o momento, e insisto, eu, se fosse torcedor, ia para vaiar meu time. Xingar, ainda pé da vida com o Nem me fala um negócio desse, sou eu, ainda pagaria pros amigos irem comigo. Então, eu sou um corneta danado. Esses caras correm o risco de ver o Flamengo dar a segunda volta olímpica em meses no estádio, cara. Porque se for campeão hoje é volta olímpica. Pode não ter a taça, mas você vai comemorar o 2º título seguido lá do Flamengo na Arena MRV, cara. Então, assim, olha, cara... Assim, tem que amar muito o Galo para sair de casa hoje. Mas é melancólico, né? Para o Atlético Mineiro uma situação como essa, né? Porque um time, se você pega os atletas, os jogadores do Galo, né? O time é um bom time, é um bom elenco. Tem jogadores assim que seria titular em qualquer equipe do Brasil e terminar o ano dessa maneira, né? E, gente, assim, tem uma outra questão. A conta desse elenco do Galo, que é um dos mais caros do futebol brasileiro, quase chegou esse ano. Para o ano que vem, o Atlético não se classificar para a Libertadores e jogar mais uma vez a Sul-Americana, a diferença de orçamento é muito grande. Então isso pode significar, até de certa forma, um desmanche em termos de elenco do Atlético, pensando no ano que vem. Porque vamos lembrar, assim, a conta esse ano, em termos financeiros para o Atlético, quase chegou. A gente teve vários jogadores querendo pedir rescisão de contrato por conta de falta de pagamentos. Ficou um clima quase que insustentável no Atlético Mineiro. Então, não se classificar, não conseguir uma vaga na Libertadores para o ano que vem, em termos de orçamento, pode ser trágico para o Atlético Mineiro. Verdade. Bom, a gente vai a Belo Horizonte daqui a pouquinho. Saber mais da temperatura local, da expectativa local, de quantas pessoas torcedoras do Galo são esperadas hoje no estádio, dos reflexos da treta do Lianco com o jogador no estádio, sábado em Assunção. Tudo isso é assunto para daqui a pouquinho. Agora eu quero convidar vocês a votarem nas nossas enquetes.
Vamos colocar aqui os jogos da rodada do Campeonato Brasileiro, que começou com o Botafogo 3-2 no Grêmio, o empate do Palmeiras com o Flu 0-0, a vitória do Flamengo sobre o Bragantino 3-0, a vitória do Bahia sobre o Vasco 1-0, São Paulo 2, Juventude 1. São os jogos da rodada do Campeonato Brasileiro com Vitória 3, Sport 1, Cruzeiro 3-0 no Corinthians, Mirassol 3-0 no Ceará ontem e o empate no Beira-Rio 1-1, Inter e Santos. Bom para quem esse empate, hein? Vamos debater. Mas antes, quero convidar vocês a votarem nas nossas enquetes. Usando o smartphone, você aponta para o QR Code. A nossa primeira enquete é craque da rodada. Arrasca ou Caio Jorge? A mesa pode escolher um outro nome, mas a gente submeteu esses dois para a escolha do público. Arrascaeta ou Caio Jorge? Vamos ver o que eles fizeram para merecer o prêmio de craque da rodada. O Arrascaeta fez um gol, deu uma assistência, criou outras várias situações de perigo, saiu ovacionado. Ele desfilou contra o Bragantino. Desfilou mais uma vez o craque do Campeonato Brasileiro. E o concorrente dele, a craque da rodada, é também um possível concorrente a craque do campeonato. Ele lidera a artilharia do campeonato e o Caio Jorge simplesmente participou de 3 gols da vitória do Cruzeiro. Ele marcou 2 e deu contra um outro candidato a craque, fica à vontade. Acho que hoje vai ser difícil. Acho que craque do campeonato, falar da Arrascaeta craque, você acha ele craque do campeonato? Eu acho. Pra mim é... Eu acho que tem que ver um outro craque, porque ele está acima do craque do campeonato. Pelo que a Arrascaeta está fazendo essa temporada, tem que ter um prêmio para um craque, porque ele está acima do craque, não tem uma discussão. Ao concurso. Está muito acima, está muito acima. Mas por hora a pergunta é para craque da rodada, Caio Jorge ou Arrascaeta. Você aponta o smartphone. Eu não sei, eu concordo em termos, viu, Felipe, porque o campeonato do Caio Jorge é espetacular. Não, mas eu acho e sendo que a companhia dele é menos espetacular do que a companhia do Arrascaeta. Mas ele tem um time melhor. O meu argumento para isso é o seguinte: o Caio Jorge, para mim, o craque da rodada é o Caio Jorge. O craque da rodada é o Caio Jorge. Daqui a pouco você vota, a gente vota. Mas o Arrascaeta, por exemplo, ele é um jogador mais completo. O Arrascaeta ele tem quase o mesmo número de gols do que o Caio Jorge. E assistência. E assistência, creio que ele tem mais assistência. É um cara que cria muito mais jogadas. Né? Então, por isso, para mim, o Arrascaeta está muito acima. Eu achei ele mais constante também que o Caio Jorge. Também, era muito exatamente acima. esse mais ponto constante. que eu coloquei. Além disso, assim, está muito acima. Eu também acho o Arrascaeta, mas eu só acho que dá discussão. Eu já acho que para esse ano, craque de campeonato, dá discussão. Porque o Arrascaeta está acima. Tirando o Arrascaeta. E vou falar mais. Tanto é que eu falei isso aqui há 1 mês e meio atrás, no Seleção. Eu falei que, para mim, independentemente do Flamengo ser campeão ou não, para mim, o Arrascaeta já era, há 1 mês e meio atrás, o craque do Campeonato Brasileiro. Nenhum outro jogador nessa edição do Brasileirão teve tantas atuações tão acima da média e de maneira tão regular como o Arrascaeta. Porque a gente vai pegar alguns jogadores que tiveram muitos altos e baixos. A gente vai, por exemplo, o Vitor Roque, o Flaco, principalmente pós-mundial, encaixaram e foram muito bem, mas o Arrascaeta já faz uma temporada incrível dentro do próprio Brasileirão, desde antes da Copa do Mundo de Clubes. Então, assim, ele foi regular e constante ao longo do campeonato inteiro, talvez como a gente nunca tenha visto o Arrascaeta na carreira. Com gols... obviamente, a mudança dele de jogar mais próximo do gol, mas com gols, com assistências e assim, tem vários outros quesitos que não entram em termos estatísticos, não aparecem nas estatísticas, a maneira como ele gera jogo e a maneira como ele faz o Flamengo jogar em campo, assim, é o jogador, para mim, disparado esse ano no futebol brasileiro que mais dá gosto de ver jogar. Pessoal, aqui, o nosso querido Eric Faria, está nos assistindo, um abraço, Eric. Ele deu uma informação legal aqui, né? Quanto à grama sintética. O Flamengo esse ano jogou 4 jogos na grama sintética e teve 4 vitórias. Foram elas: ganhou do Palmeiras de 2-0, ganhou do Botafogo de 3-0, na Copa do Brasil ganhou do Galo por 1-0 e ganhou do Vasco no Newton Santos por 1-0. Então, assim, grama sintética para o Flamengo não é problema, né? E aproveitando as contribuições, contribuição também aqui da Rafaela Porter, nossa repórter lá de BH, 11 mil ingressos vendidos até agora, sendo que 2 mil do Flamengo. Daqui a pouquinho nossa reportagem vai estar ao vivo e trará todas as informações direto de BH. Do palco. Ontem eram 5 mil, agora já chegam 11 mil. Obrigado, Rafaela. Quero convidar vocês também a votarem no gol da rodada 35. Sai essa enquete aqui e com o mesmo QR Code, você pode eleger também o gol da rodada.
Então você pode votar no gol do Arthur, no gol do Canta La Piedra, no gol do Arroio, no gol do Alisson ou no gol do Barreal. Vamos a eles. Tá aqui o gol do Arthur, um contra-ataque rápido. Começa com o Danilo, corte do Arthur e chute no canto. É o segundo do Botafogo na vitória de 3-2 sobre o Grêmio. Danilo, Arthur e gol. O Canta La Piedra foi um cruzamento do Cáceres, ele pegou bonito de primeira, sem deixar cair, é o segundo gol da vitória, na vitória sobre o Sport. Um gol importantíssimo para Vitória esse. Esse é o gol do Arroio, foi o terceiro do Cruzeiro, contra-ataque do Caio Jorge. Se tem um gol que é a cara do Cruzeiro no campeonato, é esse aí, né? E quem rouba a bola é o Caio Jorge. É. Como várias outras vezes. Exatamente. Alisson, do Mirassol, Gol clássico. é o terceiro. Olha o gramado impecável do Maião. Mirassol é exemplo em muitas coisas, né? Meu Deus. E o gol do Barreal, ontem, no empate com o Internacional. Eu convido vocês, deixa eu fazer a enquete mais pra frente aqui do programa, para dar tempo de computar o voto da galera, porque vocês nos ajudam a eleger. O Melo não influenciar, né? Ele falou da Arrascaeta, disparou a Arrascaeta ali. Então, você craque do campeonato. Você atrapalha. Eu falei, Tem alguma dúvida que o Arrascaeta vai ganhar disparada a enquete da galera? Eu falei para o Arrascaeta, nós temos que ter uma discussão para quem vai ser o craque do campeonato, porque o Arrascaeta está acima. Ou seja, você tem alguma dúvida? Então, a enquete está no ar. Daqui a pouco a gente faz a enquete aqui na mesa e, como eu prometi, a gente vai voltar a falar do jogo que hoje pode dar o título ao Flamengo. E pode dar o quê ao Galo? O que esse jogo traz para o Atlético Mineiro, além da briga de Libertadores? O Marcelo Lages está ao vivo conosco na capital mineira e participa aqui do Seleção. Lages, boa tarde a você. Bem-vindo, meu velho. Boa tarde, Zé, que pode dar dignidade de volta para o atleticano, né? Além desse possível G8 que pode virar aí, caso Fluminense ou Cruzeiro vençam a Copa do Brasil. O Atlético está a 4 pontos do São Paulo, um jogo a menos, justamente vai fazer essa partida, vai tirar essa diferença de jogo a menos agora contra o Flamengo e, assim, além disso, está querendo evitar que o Flamengo conquiste mais um título dentro da Arena, né? Porque no ano passado o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil justamente na Arena do Galo. Então o Atlético agora se prepara para essa partida, tenta mobilizar os torcedores para que estejam presentes na arena, para apoiarem o time, mas pelo jeito não está dando muito certo. A última informação que foi levantada pela nossa equipe aqui do GE. Globo é que o Atlético vendeu pouco mais de 11 mil ingressos, isso contabilizando os ingressos vendidos para a torcida do Flamengo. Então tem uma expectativa aí que tenham aí por volta de 15 mil torcedores na arena, o que pode ser o pior público da arena desde a inauguração. O pior público até agora foi ali cerca de 19.800 torcedores num jogo contra o Maringá na Copa do Brasil este ano. A arena tem capacidade para pouco mais de 36 mil torcedores, então pode ficar dessa vez um público bem aquém do que pode receber a Arena, mas é claro, o torcedor está machucado depois da derrota na Sul-Americana, né? E, meu caro, sobre o ambiente no estádio, a gente estava debatendo do Galo, eu vou xingar meu time, vou vaiar meu time, vou demonstrar minha insatisfação. Que tipo de ambiente você espera hoje para receber o Galo na Arena MRV? Corneta, cara. Acho que é corneta agora, nesse primeiro momento, principalmente antes da bola rolar, né? Pode ser que ali no início surjam algumas vaias.
O elenco do Atlético, recentemente, ali na final mesmo, né, durante a disputa de pênaltis, alguns jogadores que não puderam entrar em campo, né, o Lianco, o Coelho, da equipe principal, né, que estão no departamento médico, tiveram um bate-boca com alguns torcedores ali em Assunção. Então, assim, nesse momento a torcida não está muito de bem com o próprio elenco do Galo, né? O Hulk se pronunciou depois da derrota, fez uma postagem nas redes sociais agora, falando que nunca vai deixar de lutar, né, que desistir não é uma opção, que perder faz parte do jogo e que quando o resultado não aparece, muitas vezes o esforço ele não é reconhecido. Mas nesse momento a torcida vai ter um tom de cobrança e querendo, principalmente antes e quem sabe aí, dependendo do desenrolar da partida, muita cobrança para cima do time, viu, Rizek? Vocês já devem ter visto, porque esse vídeo rodou o Brasil, né, no fim de semana. Durante as cobranças de pênalti, sábado em Assunção, o Lianco discutiu com torcedores na arquibancada. Se não viu, a gente mostra de novo aqui no Seleção, dá uma olhada. Some com essa do Galo, mano! Some 50 milhões nessa desgraça! Parabéns pra todo mundo, hein? Parabéns! Everson no gol. Se o Lamir fizer, campeão. Olha aí, ó. Jogadores do Galo. Agora sim, o torcedor xingando ali, ó. Todo jogo é de verão. Aqui o torcedor tava xingando ali. Veio cobrar o torcedor. Veio cobrar o torcedor agora. Veio cobrar o torcedor que tava falando ali mal do Biel. Tava cobrando que o Lianco tirar o Biel do Galo. Ó, eu sei que jogador, como qualquer pessoa, não tem sangue de barata, não deve ser fácil ser xingado, ver o seu colega cornetado. Mas também é óbvio que não é o melhor papel bater boca com o torcedor, né? O torcedor foi para Assunção, cara. O cara fez um esforço danado, foi ver o time. Cara, deixa o torcedor, eu não sei o que você pensa, Felipe, mas deixa o torcedor falar o que ele quiser ali no estádio. Pelo menos é o que eu penso, cara. O jogador nessas horas tem que ter um pouco de... Cara, tem que engolir um certo... Eu sei que não é fácil, mas tem que saber engolir um certo sapo. Eu sempre fui um cara assim de cabeça, digamos assim, de pensar pouco nesse sentido, né? Mas eu poucas vezes eu discuti com torcedor, principalmente torcedor do meu time. Poucas vezes porque uma vez quando eu jogava na Juventus, eu tive uma reação a uma ação dos torcedores e no jogo seguinte eu lembro que eu fiz um gol e eu fui para a torcida e pedi perdão para eles, porque logo entendi que eu estava errado, né? O torcedor, ele é patrimônio do clube e os jogadores passam, os torcedores ficam. Agora, não lembro de ter tido uma discussão depois dessa com o próprio torcedor. Eu acho errado da parte do Lianco. Foi mal o Lianco, foi muito mal. Peitar, assim, cadê? Pô, foi mal. E o Lianco é um cara que eu tenho, assim, eu gosto muito do Lianco, acho que o Atlético Mineiro sente muita falta desse atleta em campo, né? Mas ficado quieto nesse momento aí, porque o torcedor do Atlético, ele já está sofrendo tem um bom tempo, né? Tem esse ano todo sofrendo com isso aí, já com perdas de títulos, e ele tem que entender que o torcedor é passional. Nesse caso, acho que ele errou e errou feio. Agora, assim, só uma questão com relação com... Eu não sei exatamente qual foi o contexto ali do porquê os jogadores... Porque não era só o Lianco, né? Tinha outros jogadores... Acho que foi algo com o Biel. E tinha uma delegação. Não, e tinha uma delegação. Parte da delegação do Atlético estava ali na arquibancada. E assim, na boa, aquilo ali é um risco para os profissionais do Atlético. Aqueles profissionais não deveriam estar ali ao lado de torcedores. Lá a gente talvez tenha mais informação sobre isso. Deveriam estar num espaço, num camarote, algum espaço reservado para eles. Mas geralmente, nas finais, um exemplo, na final em Montevidéu, alguns atletas do Palmeiras, junto com a comissão, ficaram perto até de torcedores, era onde ficava a família e tinham torcedores mais para perto, né? É um lugar onde... Mas você concorda que é, de certa forma, um risco? Representa Concordo um risco? E muito. Claro que representa um risco, porque, nesse caso, se o Atlético vence,
Tá tudo a mil maravilhas, tá tranquilo. Aí se perde, aí acontece uma coisa. Tem que ter segurança do lado. Algo... O torcedor estava cornetando o Biel, porque o Biel teve a bola do jogo. Exato. Eu acho que Perdeu. nesse momento que tinha que fazer o seguinte, cara, tá conectando o Biel, infelizmente, o próprio Biel, quando termina o jogo, ele chega de forma emocionada e fala, cara, eu vou melhorar, eu vou dar a volta por cima, sabe? Assim, realmente, poxa, dei mole, poderia ter feito aquele gol, errou. E acontece, assim, profissional acontece de errar, eu mesmo errei muitas vezes. Agora, daí o torcedor é passional, o cara já tá chateado, estão perdendo, tá no pênalti, aí ele vai lá, perde o pênalti. Fica quieto, pô, deixa o torcedor falar o que tá falando, sabe? Uma coisa é o torcedor vir e chegar pro Leão, como para aqueles que estão ali, e começar, seu isso, seu aquilo, começar, sabe? De repente ele... Não, e imagina se os torcedores compram o barulho do torcedor e resolvem... E aí, Leão? Problema. E aparentemente o cara meio que sumiu ali, porque já pensou se o cara vê o Leão peitando e vai pra cima do Leão? Acho que perderam o pênalti. Acho que na hora, acho que se eu não me engano... O Lanús perde o pênalti. Vai vendo aí, cara. Sem necessidade. Mas o Lages quer Fala, Lages. Isso, porque esse questionamento do Felipe faz muito sentido, né? Porque todo mundo estranhou. Por que o Lianco estava ali junto com a delegação do Atlético no meio da arquibancada, né? E aí o Lianco gravou um vídeo agora explicando que foi a própria Conmebol que teria colocado os jogadores naquela posição. É um pouco estranho, né? Assim, não é o ideal, mas também tem um consenso que o espaço da arquibancada é o espaço do torcedor. Se o cara tá ali xingando, cornetando e tudo mais, é o espaço que ele tem para isso, né? Porque o torcedor não pode entrar no vestiário, o torcedor não pode entrar no CT, o torcedor não pode... a gente repudia aqui quando vai lá na rede social e ficar xingando pessoalmente, fazendo ameaça e tudo mais. Mas na arquibancada é o espaço que o torcedor tem para questionar realmente o time, né? E, além disso, foi esse vídeo que o Lianco gravou, ele dá um pouco da explicação dele, o que aconteceu, falou que estava ali defendendo a instituição e tudo mais. E aí o que acontece? O torcedor, que também estava envolvido ali, gravou um vídeo explicando a situação dele. Só que o detalhe, ele gravou o vídeo voltando de caravana em um ônibus, sabe? Aquele cara que gastou 2, 3 dias para chegar no Paraguai, estava de cabeça quente, gastando a grana que não tinha para voltar depois, assim. Então, assim, o torcedor estava de cabeça quente realmente. E só fazer uma correção rápida aqui, eu falei que a capacidade da arena era quase 36 mil, a capacidade da arena é quase 46 mil torcedores, tá? Beleza. E você foi no ponto central. O torcedor se deslocou até Assunção, cara, para ver o Galo perder mais uma final. Esse cara não tem o direito de, na arquibancada, cornetar o jogador? Pelo amor de Deus, ele tem o direito de cornetar quem ele quiser na arquibancada, desde que não cometa crime. Ele corneta quem ele quiser. Nas redes sociais, tentando explicar o episódio. Foi uma reação minha, não foi uma ação. Não foi eu que comecei. Eu reagi àquilo que foi falado. Se eu não tivesse feito nada, se ninguém tivesse feito nada, no final do jogo ia estar todo mundo postando. Olha que time que não tá unido, o time como é que ganha assim, ninguém ligando pra nada, ninguém nervoso, ninguém ficou triste, ninguém chorou, ninguém tá bravo. Olha só, carinha de feliz, ouvindo música, agora sai todo mundo com seu 1 milhão, com seu carro, não sei o que, não tá nem aí pra nada. Aí agora quando a gente bate de frente, quando a gente torce, quando a gente tá ali quente, vivendo o momento, a gente tá errado porque desrespeita o torcedor. Então vocês têm que saber que da mesma forma que vocês cobram, que vocês são nervosos, que vocês xingam, que não sei o que, a gente também, cara. A gente também é cobrado, a gente se cobra individualmente, a gente se cobra como grupo. E ali foi o momento que a gente estava como torcedor, numa arquibancada, entendendo o calor do jogo, o calor do momento, a penalidade. Aí tá outro fato também, o xingamento veio, não foi após uma partida, não foi depois do jogo, foi durante os pênaltis. O jogador do Lanús perdeu o pênalti, ele estava xingando. A gente estava vivo ainda, a gente podia ainda, estava para ganhar um título. Acabou o jogo, faz o que você quiser, meu irmão. A gente já vai sair de lá, a gente vai pro vestiário, não vai ouvir, não vai querer ouvir. E muito menos, a gente vai estar fugindo dessa parada. E daí hoje eu tô ouvindo falar que eu não respeito o torcedor, que eu não respeito o clube. Nunca deixei de respeitar o clube, nunca deixei de levar isso para minha casa. Vocês me seguem, vocês veem minha família, você vê meu filho. Eu tenho certeza que o elenco respeita muito o Galo, tenho certeza. Só tem um problema nesse vídeo, na minha opinião. Jogador e técnico e jornalista, ninguém tem que ensinar a torcedor a torcer. Então dizer o que o torcedor tem, o que ele pode e não pode fazer, isso aí, cara, o torcedor é soberano no jogo, principalmente o cidadão que foi até Assunção para ver o time perder. Aí ensinar a torcedor a torcer, cara, aí eu só acho esse
Só fazer esse adendo aqui para, de minha parte, encerrar as considerações sobre o caso. Eu acho assim, eu entendo o lado do Lianco. De verdade, eu entendo o lado do Lianco. Seja porque eu sempre fui um atleta, um jogador com muita personalidade, né? Apesar de nunca ter tido, a não ser dessa da Juventus, que eu me lembre, problema com o meu torcedor, de responder o meu torcedor, eu entendo, mas errou. Mas ele errou. Sabe, eu entendo porque o Lianco estava fora de combate, ele está fora de combate, é um jogador super importante. De repente, com ele em campo, com a gana dele, a liderança dele em campo, provavelmente seria o capitão da equipe, né? Depois que o Hulk passou a braçadeira, seria um outro Atlético Mineiro dentro de campo, né? Um Atlético Mineiro muito mais animado, Atlético Mineiro muito mais aguerrido dentro de campo, porque o Lianco traz isso. Então, ficar fora de combate, o jogo tá indo para pênalti, tá vendo um companheiro dele que está sendo avacalhado pelo torcedor. Eu concordo com ele. Quanto isso aí, eu concordo. De repente, até faria igual, poderia até fazer igual, mas é errado. Não tem como, não tem vídeo que vá apagar realmente o que ele fez, é errado. Principalmente de um torcedor que pegou ônibus durante 3 dias, que de repente se endividou para estar lá, sabe? Então, nós também tem que entender o lado do torcedor. Tem que entender o lado do torcedor. O torcedor não está vaiando antes do jogo. O torcedor está vaiando depois de que o cara perdeu um gol, perdeu um pênalti, sabe? O torcedor está ali, caramba, a gente vai perder esse título inédito, meu Deus do céu. Então, o torcedor é passional. A gente precisa entender também o lado do torcedor, sem dúvida alguma. E Lages, para fechar contigo, olhando para o campo, o que você está esperando do Galo? Tem alguma questão de escalação? O que você espera do jogo hoje do Galo à noite na Arena MRV? Pois é, logo depois ali da final da Sul-Americana, o Sampaoli já falou que era muito difícil virar a chave ali para esse jogo tão importante contra o Flamengo e queria escalar os jogadores que estivessem anímicos física, né? Nós temos a informação que o Alan Franco e o Rony não participaram do último treinamento, então esses dois devem ficar fora. O Alan Franco já tinha jogado no sacrifício ali, né, porque sofreu uma lesão enquanto estava com a seleção do Equador durante a data FIFA, e aí jogou a final no sacrifício, jogou os 90 minutos do tempo regulamentar. Alguns jogadores também foram substituídos durante a partida, caso do Arana, que saiu, então existe uma possibilidade, o Arana sentiu dores no finalzinho e foi substituído com dores, então existe a possibilidade do Caio também jogar na esquerda, mas o Arana ainda é uma dúvida, pode sim jogar. Saravia é uma possibilidade de entrar em campo também, porque só entra na prorrogação, né? E Scarpa também é um cara que pode pintar. Na frente, o Hulk deve ser titular nessa partida, Rizek. Lages, obrigado pela participação, meu amigo. Grande abraço a você e a todos por aí. Até a próxima. Valeu, qualquer coisa é só chamar. Olha a diferença de astral. O Flamengo foi recebido por cerca de 50 torcedores no estádio. Aí é só sorriso, né? A nação tá lá para receber o time que pode ser campeão hoje. O rubro-negro que mora em BH terá a chance de ver a equipe hoje jogar uma partida importantíssima. Temos as imagens dos torcedores recebendo o Flamengo no hotel. Então, assim, a diferença de astral muito grande. De um time para outro. Diferença de time, diferença de momento, de ambição. Hoje... provavelmente eu estou provocando o Serginho, para ele me responder onde que ele acha que o Galo tem tudo para complicar a vida do Flamengo. Provavelmente esses 2.000 ingressos que já foram comprados por torcedores rubro-negros deve ser a carga máxima de ingressos para visitantes. 2.000 para visitantes, sem contar com outra rapaziada que vai estar quietinho para morrer ali. Sim. Isso aí já começou o jogo, é isso? Não. Isso aí tem gol rolando ali, falando que eu não de vi nenhum gol ali rolando ainda, né? Gente, isso aí faz parte. Aliás, aonde vai o Flamengo é isso aí, né? Sim. Não, é que assim, é uma diferença muito grande de astral, né? Hoje você vai ter um time hoje quase que deprimido, assim, e outro muito motivado. E assim, deprimido, mas mordido pode ser. E com necessidade de conversar com a sua torcida. O futebol é tão maravilhoso. Claro. Eu já vi acontecer muito isso, né? Principalmente em clássico, né? Principalmente em clássico. O time dá muito melhor, o time tá morto, de repente, pum! É o momento, vira chave. É aí que liga, né? É aí que liga. A maior lição, acho que foi a última rodada do último brasileiro vencido pelo Flamengo. O Flamengo ia visitar o São Paulo sem ambição no campeonato, o São Paulo ganhou o jogo. E o Internacional em casa pegava um Corinthians que tinha feito um campeonato ridículo, o Corinthians fez o jogo da vida dele, e o Inter não foi campeão porque não conseguiu vencer o Corinthians no Beira-Rio, e o Flamengo perdeu do São Paulo. Então essa é uma grande lição naquele ano em que dava-se como favas contadas. Uma vitória do Flamengo no Morumbi e do Inter no Beira-Rio. Não aconteceu. O Flamengo joga hoje defendendo uma campanha que é repleta
de dados que vão entrar para a história do Campeonato Brasileiro. Ele não será, se vencer hoje, o campeão por maior antecipação, o time de 19, como o São Paulo do Muricy e o Cruzeiro de 13, ganharam com 4 rodadas, mas ele vai ser, ele ostenta números como um ataque de 73 gols, média de 2 por jogo. Tem também a melhor defesa, média de 0,65 sofrido por jogo. Tem o maior saldo do campeonato, mais 50 de saldo. O Palmeiras é o segundo com 29 de saldo. Pra você ter uma ideia da diferença. É o time com mais vitórias, são 22 vitórias em 35 jogos. Quer dizer que o Flamengo venceu 63% dos jogos do campeonato. Junto com o Cruzeiro, é o time que tem menos derrotas, apenas 5 na competição. É o melhor mandante do campeonato. Empates em 18 jogos atuando como mandante. E é também o melhor visitante do campeonato, com 9 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. As 5 derrotas da competição que o Flamengo teve foram como visitante em 17 jogos. E foi também o líder do primeiro turno. Então, é uma campanha histórica. Esse ano que estamos assistindo. Diante da possibilidade do Flamengo poder repetir o que foi feito no mágico ano de 2019, de ganhar Brasileiro e ganhar Libertadores, obviamente muitas comparações começam a surgir. Eu acho que esse Flamengo não é tão mágico como foi aquele Flamengo em termos de desempenho, sem dúvida, de campo. Sem dúvida. Mas, em termos de regularidade, é surreal o que o Flamengo apresenta nesse Campeonato Brasileiro. Você não acha que ele está no meio do caminho entre o título de 19 e o título de 21? Ou seja, em 21 o Flamengo não foi um campeonato de muito brilho. Inclusive, ele teve que contar com os tropeços do Inter, como esse precisou contar com uma queda do Palmeiras. E também não é aquele Flamengo que dominou como o de 19 dominou. Muito embora em 19 eu acho que a concorrência era menor do que Era hoje. isso que eu ia falar agora. Eu acho que ele está mais próximo do de 19 do que o de 21. Também acho. Mas esse ano o Palmeiras conseguiu algo também que é surreal, que acompanhou ao longo do campeonato, principalmente ali após a Copa do Mundo de Clubes. O Cruzeiro também, né? O Cruzeiro também. O 19 ele não teve adversário, esse ano ele teve 2 perseguidores, né? Se o campeonato de 19 ele foi tão surreal que o Flamengo não tinha concorrente. O vice-campeão que foi o Santos não foi um candidato ao título naquele ano. A pontuação de Cruzeiro e Palmeiras daria título para Cruzeiro e Palmeiras em vários outros anos dos pontos corridos. 19 é o seguinte, 19 a gente estava lá e eu jogava no Palmeiras, né? Então, o Flamengo ia jogar. Aí o secador ligado assim, durava 10 minutos. Ai, meu Deus. 1x0 Flamengo, já desligado. Outro jogo, secador, 10 minutos. Aí depois larguei o secador. Não, queimou o secador. Não tinha como. Então, pra mim, não existe comparação entre o Flamengo de hoje e aquele Flamengo de 2019. O Flamengo de 2019 realmente foi um Flamengo muito acima. Pra mim, não tem comparação. Muito acima, concordo. E assim, não só pela qualidade, era um time muito inteligente também, né, cara? Time muito safo, né, cara? Basta ver o jogo que fizeram com o Liverpool no Intercontinental. Um grande jogo, inclusive. Enfim, esperar o Intercontinental. Agora, o Flamengo, isso a gente só vai saber sábado, né? Quem vai representar o futebol brasileiro no Intercontinental desse ano. Mostrar os últimos 4 jogos do Flamengo. Na verdade, assim, essa reta final é a reta que tira a liderança do Palmeiras e devolve ao Flamengo, né? Então, o Flamengo vence o Santos bem no Maracanã, né? Por 3-0. Não, o Santos diminuiu para 3-2. 3-2, verdade. Era para ter 3-2 que acabou o jogo. Tudo indicava que era uma vitória muito tranquila. E aí, no final, o Santos consegue... Quando sai o Neymar. Quando sai o Neymar, exato. Assim, a sequência o Flamengo fez um jogo, com exceção dos últimos 10, 15 minutos ali contra o Santos, mas o Flamengo vinha fazendo um jogo bom contra o Santos, que não vinha fazendo na sequência dos outros jogos. Contra o Sport estava duro, até ter 2 expulsões do Sport. Eu acho que estava ruim. Estava pior do que esse jogo foi bem ruim. Sim, aí teve 2 jogadores expulsos, o Sport acabou com o jogo. Estava 1-1, acabou com o jogo. Depois, a gente viu o Flamengo lidar com os desfalques de data FIFA, né? Contra o Sport, começaram, né? Aí vem a derrota para o Fluminense. Isso. Segundo tempo, sem salva um pouco, né? Em que a gente fala muito do Flamengo, eu queria falar mais do Fluminense. O Fluminense jogou muito esse jogo. O Fluminense foi muito... Assim, muito. As duas coisas aconteceram. O Fluminense fez um baita no primeiro tempo e o Flamengo fez um dos piores, se não o pior tempo que o Flamengo fez na temporada. Mas por quê? Não, sim. Exatamente por isso. O Fluminense foi muito bem.
Existem jogos que tipo, o Flamengo foi mal, não, exemplo, o Fluminense foi mal, mas não por causa do adversário, foi mal porque foi mal mesmo. Mas nesse caso o Flamengo foi mal porque o Fluminense foi muito bem. Né? O Flamengo no segundo tempo melhorou bastante. E a importância desse jogo contra o Bragantino. Porque esse é o melhor da série. É isso. Esse é o melhor da série. E aí foi importante, e foi importante essa atuação antes da apresentação em tese do time titular na final da Libertadores ter acontecido, ter tido esse jogo no meio. Porque se você sai para essa final da Libertadores... A última lembrança, o jogo contra o Fluminense, que além da derrota não foi uma boa apresentação do Flamengo, você vai com a moral completamente diferente. Esse jogo contra o Bragantino deu um resgate. A maneira com que o Arrascaeta desfilou em campo. O Arrascaeta, lembrando que foi desfalque no jogo contra o Fluminense, não estava em campo. Mas assim, faz com que o torcedor, mas que com o time, vá para essa final em Lima. A gente ainda não sabe a escalação de hoje à noite, né? Mas, assim... Concordo. Se a gente for entrar em tese, vai ser um time muito modificado, mas o fato de ter acontecido, de ter tido uma atuação tão assim, impactante contra o Bragantino, faz com que o elenco viaje numa outra moral do que seria se fosse depois do jogo contra o Fluminense. Então tá aí, meus amigos, o Flamengo que vai precisar, logicamente, entrar com muita seriedade e focado para tentar conseguir a vitória sobre o time do Atlético Mineiro nesta noite. Não precisa ficar se preocupando, né, ali com o que vai acontecer no jogo contra o Palmeiras, Palmeiras e Grêmio. Tem que se preocupar somente com a sua partida e fazer o que tem que fazer, que é entrar com vontade, entrar com raça para conseguir essa vitória diante do Galo lá em Belo Horizonte. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV, link deles na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades do nosso Mengão para vocês. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, tô confiante. Isso aqui é nosso amor. Fui, nação!